Olá, mulheres positivas! Hoje eu recebo uma líder que dedicou a sua vida a promover justiça social, equidade de gênero e transformação através das empresas. Com passagens pelo Instituto Avon, Natura e agora à frente do Pacto Global da ONU no Brasil. Ela é, de fato, uma das vozes mais influentes do ESG no Brasil. Dani Grelan, muito obrigada pela sua presença. Obrigada pelo convite, Fabi. Muito feliz de estar aqui. Eu, de verdade, assim, Dani, te conheço há muitos anos, sou aí uma admiradora do seu trabalho, te conheci lá atrás e eu vejo que você tem uma consistência na sua carreira, né? Você sempre está à frente de causas nobres e você aloca o seu tempo, que é o seu bem mais precioso, no que realmente importa, que é na transformação social. Então, quando eu disse antes que você é uma das principais vozes por detrás ou na frente do ESG, eu não tenho dúvidas disso. Antes de qualquer coisa, eu queria que você explicasse o que é o pacto, como é que funciona a ONU Brasil, como é que funciona a ONU Mulheres Brasil, porque eu acho que existe um pouquinho de confusão, as pessoas elas ficam um pouco confusas sobre o que é, o que não é, o que vocês fazem. E depois eu quero conversar um pouco sobre a sua carreira. Você já trabalhou à frente de grandes instituições, você correspondeu para 9 países diferentes, você não morou em 9 países diferentes, mas você esteve à frente de 9 países diferentes, então uma carreira maravilhosa. Conta pra gente. Fabi, muito obrigada por começar por aí. O Pacto Global, como o próprio nome sugere, é um pacto, né? Ou seja, ele é uma chamada, ele nasce com uma chamada do Kofi Annan para as empresas e que foi institucionalizada em 2000, portanto, esse ano fazemos 25 anos, um chamado para que as empresas se unam a fim de levar adiante, de fazer avançar os objetivos do desenvolvimento sustentável e os 10 princípios do Pacto Global. Ou seja, que as empresas, unidas por valores e objetivos comuns, possam colaborar com o papel importante que tem como cidadãs corporativas para que nós, como sociedades, como países, como nações, possamos evoluir mais rápido em direção àquilo que é consenso entre todos os países signatários do Sistema ONU, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Então, digamos assim, é uma articulação, uma iniciativa do Sistema ONU que dialoga com o setor privado, convocando as empresas que se unam e que tragam toda a sua capacidade de inovação, toda a sua capacidade de geração de valor a serviço dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e que possam começar integrando os 10 princípios do Pacto Global e os ODS à sua própria estratégia de negócio, à sua operação, à sua cadeia de valor e para que assim a gente consiga se mover mais rápido. Dani, para quem não sabe o que é ODS, inclusive Mulheres Positivas têm um ODS importante, que é a causa de gênero. Sim. Conta pra gente. O ODS é o conjunto de 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável globais aqui no Brasil. Recém-integramos o 18º, que é a equidade racial, e são objetivos consensados entre todos os países signatários do Sistema ONU como pontos nevrálgicos, pontos importantes para a gente conseguir o desenvolvimento sustentável e construir um mundo em que todos nós queremos viver. Um mundo que proteja a vida, que proteja a natureza, em que impere a integridade, ou seja, um mundo em que todos nós tenhamos condições equitativas de viver bem e de nos desenvolvermos. Então estão lá a erradicação da pobreza, para citar um exemplo, o ODS 5, que é aquele em que você trabalha, que é a equidade de gênero, está lá o ODS 12, que é a produção e consumo sustentável, então a proteção dos oceanos, da vida terrestre, então é um olhar para todas aquelas alavancas que são fundamentais de serem contempladas, de serem trabalhadas numa perspectiva global para que a gente viva num mundo em que vale a pena viver. E qual que é o momento do pacto? Agora que você chegou, Dani, com essa bagagem aí maravilhosa que você tem, com iniciativas aí no decorrer da sua carreira que foram fantásticas, inclusive, para quem não sabe, hoje no aplicativo do Mulheres Positivas, a gente tem um projeto que foi desenvolvido a 4 mãos com a Dani Grelan, que é um WhatsApp, é um bot de WhatsApp para ajudar as mulheres aí que estão em situação de violência.
Então, deve ter sido um casamento muito bom, né, essa sua contratação, porque você chega aí com uma bagagem muito grande. Conta pra gente. Foi maravilhoso, porque, de fato, o mandato do Pacto Global é fazer esse papel de articulação, de convocação das empresas, de capacitação das pessoas, desde a liderança e todas as pessoas verdadeiramente nas empresas signatárias, para que elas tenham condições de alinhar os seus recursos a esses objetivos que eu citei. E, para mim, foi muito bacana porque, na minha carreira, da perspectiva de investimento social privado, como líder do Instituto Avon, que era, portanto, a ONG que gerenciava o investimento social privado da Avon e depois no Instituto Natura, com um papel análogo, o que eu descobri? Que, na verdade, as mudanças sociais, ambientais que a gente precisa fazer no nosso mundo excedem os recursos de qualquer instituição em particular. Ou seja, necessariamente, para nós nos movermos como sociedade, tem que ser na base da cooperação, tem que ser na base das parcerias. Senão, nós não conseguimos mover todas as alavancas, digamos assim, de mudança que precisam ser movidas simultaneamente. Então, eu aprendi essa lição de uma forma muito prática no Instituto Avon, à frente da causa da violência contra as mulheres e meninas, enfrentamento da violência contra mulheres e meninas e também no acesso à saúde. A gente viu que nós, como Instituto, por mais que investíssemos ao longo de 21 anos de forma constante, de forma generosa, a gente não conseguia mudar todos os elementos que, em última análise, garantem à mulher brasileira o acesso à saúde de qualidade. Foi aí que a gente viu a importância do trabalho interinstitucional entre empresas, ONGs, sociedade civil organizada e entes públicos também. E a ONU tem esse papel no mundo, né, de organizar o multilateralismo. Você me perguntou sobre o momento do Pacto Global, né? E aqui acho que dá para responder de duas maneiras. O momento global, como a gente tem observado, né, de forma até frustrante, o mundo vive um momento de sérias cisões de conflitos tarifários, militares, ideológicos, exatamente, uma fragmentação política, ou seja, um momento de extrema tensão em que o próprio sistema de multilateralismo liderado pela ONU tem sido alvo de alguns ataques. E nesse mesmo momento a gente enfrenta os monumentais desafios ambientais e de mudanças climáticas que nós só podemos responder como espécie humana, ou seja, todos juntos. Ou seja, o multilateralismo é mais importante do que nunca. E mais importante ainda quando a gente dialoga com o setor privado, porque se existem tantas divisões e barreiras ideológicas, tantos conflitos na geopolítica internacional, as empresas elas têm isso em comum. Elas são guiadas pelo pragmatismo, até porque uma empresa que não é pragmática não costuma sobreviver no mercado por muito tempo. E o que é o pragmatismo que eu chamo a atenção aqui? A capacidade de ler o momento, de ler os desafios, entender o que é essencial para os clientes, né, pensando da perspectiva de uma empresa, mas também aquilo que pode ameaçar a subsistência da operação da empresa. Ou seja, não precisa ser um grande cientista para observar que as mudanças climáticas já chegaram ao Brasil. Qualquer empresa com operações, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ou que foram impactadas pelas queimadas no Centro-Oeste, percebe que as mudanças climáticas já são um dado da realidade e que, portanto, precisam estar nos planejamentos estratégicos das empresas. É esse senso de pragmatismo, somado à capacidade de inovação e de geração de valor que caracteriza as empresas bem-sucedidas, que a gente busca convocar, potencializar e multiplicar por meio de espaços de colaboração, de criação e de ação conjunta. E isso é uma força muito potente. Dani do céu, então o seu desafio não está fácil, né? O que você tem que fazer no final do dia é dialogar com todas essas empresas e falar: esses são os ODS, eu preciso do apoio de vocês para que a gente possa mudar a nossa realidade. Eu não diria que é uma simples. Eu não diria que é uma tarefa fácil, mas ela não é minha, ela é de todos nós. E a gente conta, e essa é a força do Pacto Global Rede Brasil, que é a segunda maior rede do mundo,
é justamente o engajamento das empresas. A gente tem empresas e setores inteiros extremamente engajados, inovadores, que têm histórias lindas a contar do Brasil para o mundo. Histórias sobre transição energética, histórias sobre agricultura regenerativa tropical, ou seja, o Brasil é mestre inovador e pioneira em uma série de tecnologias sociais, ambientais, que podem e devem ser levadas para uma arena global. Então, eu diria que é um trabalho, sim, desafiador. Nós somos constantemente interpelados por questões muito graves, muito urgentes e muito amplas, mas, ao mesmo tempo, a gente tem ao nosso lado essas mais de 2.000 empresas, 2.100 empresas aproximadamente, que fazem dessa tarefa reconhecem nessa tarefa um imperativo estratégico e a transformam em ação a partir das competências, dos recursos que elas têm. Quando você diz o imperativo estratégico, você quer dizer que essas empresas entendem também que os seus próprios consumidores querem, de alguma maneira, consumir de uma empresa que esteja fazendo sua lição de casa no final do dia, correto? Exato. Exato, o imperativo estratégico, porque corresponde a valores que estão cada vez mais consolidados na sociedade e no comportamento do consumidor, mas também um imperativo do ponto de vista de reconhecer que esses desafios que dizem respeito a toda a sociedade, dizem respeito também às empresas. E que, por exemplo, um grande desastre climático, para dar um exemplo bem extremado, porém muito real, pode interromper as operações de uma empresa. Então, se a empresa não reconhece esses dados da realidade, seja da realidade social, seja das transformações climáticas, se não reconhece o valor do que a gente chama de serviços da natureza, como água limpa, ar puro, tudo isso que as empresas por muito, muito tempo tomaram como coisas garantidas, mas que agora estão sob questão, sob pressão, né? Elas não conseguem desenvolver soluções que renovem a sua licença para operar e prosperar no mercado. O ideal, na minha modesta opinião, é que todas as empresas se tornassem empresas do setor 2,5, né? Portanto, Sim, empresas sim. de impacto social. Mas a gente está longe dessa realidade, né? Eu diria que não só o ideal, mas a melhor estratégia adaptativa. Porque, sim, tem um aspecto, sim, de idealismo e de consciência cidadã, mas existe um aspecto também muito prático de preservar a perenidade da empresa. Uma empresa que não coloca nos seus planos de negócios a sua resposta, como construir uma resiliência de dentro para fora, aos desafios sociais, aos desafios ambientais, ela está deixando de lado, ela está com um ponto que ela não consegue enxergar e que pode ameaçar a sua própria existência ao longo dos anos. E algumas empresas vão além de reconhecer esses elementos da realidade como algo a ser levado em consideração, ser integrado à estratégia e à operação do negócio. Eles se conhecem, na verdade, como uma oportunidade e passam a focar toda a sua capacidade de inovação à produção de respostas ecologicamente, socialmente inteligentes para esses grandes desafios que estão diante de todos nós. Então, quer dizer, pessoal, as oportunidades, né, estão passando aí, igual o trem. Você tem que subir no trem e não perder o trem. Exato. E eu, como mineira, a gente fala que mineiro não perde trem, né? Não perde trem? Sempre tudo é trem, é verdade. Mas falando em trem, Dani, no próximo bloco, eu quero falar um pouco sobre trem, tô brincando. Quero falar sobre você, sobre sua carreira, um pouco sobre ensinamentos também para as mulheres e meninas que estão nos assistindo e querem seguir seus passos. Obrigada. Tá bom? Daqui a pouquinho. Até lá. Olha, o papo com a Dani tá ótimo, mas agora eu tenho um recado para você. Você tem medo de caminhar sozinha pelas ruas? Eu e muitas mulheres também já nos sentimos assim. Por isso, em 2022, a TIM e o Mulheres Positivas criaram o Caminho Delas, uma funcionalidade de geolocalização no app Mulheres Positivas que mostra rotas seguras nas cidades. Com essa e outras iniciativas, a TIM atua diariamente para construir uma sociedade mais justa e segura para todas nós. E demos mais um passo. Agora, as lojas da TIM são locais seguros
para você, mulher que passa por situações de violência. Baixe o app do Mulheres Positivas e conheça o caminho delas. TIM, imagine as possibilidades. E o Mulheres Positivas faz um rápido intervalo e volta já já. Não sai daí. E o Mulheres Positivas está de volta com ela, que é uma referência no mercado, não só SG, mas já passou aí por grandes multinacionais. Calma, uma pergunta. Quantos países que você já tocou? 9 países diferentes? Eu já trabalhei em 9 países diferentes. Meu Deus do céu. Principalmente essa experiência internacional foi muito marcada na minha atuação na Embraer. À época, eu fui responsável pela estratégia de marketing do lançamento dos jatos executivos. E como a Embraer é uma multinacional brasileira, que à época, vendia mais de 90% do seu volume para fora do Brasil, isso me levava naturalmente a uma estratégia de marketing internacional e a fazer eventos, negócios em diversos países. Dani, bom, você já fez de tudo um pouco, mas o seu foco na última década é o tema ESG. Sim. Você sente que mudou alguma coisa ou será que a gente está só perdendo nosso tempo aqui trabalhando com isso? Não, estou brincando, mas você vê uma mudança real? Eu vejo. Eu vejo principalmente 2 mudanças, né? Primeiro, a premência do tema. Ou seja, antes era um tema assim longínquo, parecia alguma coisa assim para as próximas gerações. E aí aquela pessoa que era mais preocupada em deixar um legado para as próximas gerações estava mais implicada. Mas a gente agora vive um momento em que esse tema se faz urgente hoje. Hoje. Não é uma questão se vão acontecer as mudanças climáticas, se as questões ambientais são importantes. A questão é como a gente vai lidar com elas, porque elas já chegaram. Vale lembrar que o mundo já ultrapassou o patamar de aquecimento de 1,5 grau centígrados. A gente tenta evitar ultrapassar os 2 graus centígrados, mas o 1,5 já foi. Então não é mais se vai acontecer, é o que é que nós podemos fazer hoje para acelerar a nossa capacidade de superar esses grandes desafios até 2030, né, que é o olhar estratégico do Pacto Global. Esses objetivos do desenvolvimento sustentável que eu citei, eles estão valendo até 2030. Depois vem uma outra revisão. Então, o que a gente pode fazer na segunda metade dessa que é chamada a década da implementação. Então, esse senso de urgência é uma coisa. E junto a esse senso de urgência, a clareza de que nós precisamos colaborar. Clareza cristalina. Cada um de nós. Cada um de nós, cada empresa, cada instituição. Então, se na primeira metade da década o trabalho do Pacto Global era muito no sentido da convocação, da capacitação das empresas, né, para que elas consigam integrar o tema nas suas operações, a verdade agora é o que a gente pode fazer juntos. E aí é ênfase na palavra juntos, para a gente conseguir avançar como sociedade de forma mais célere. Porque a verdade é, avançar de uma forma incompatível com a urgência das mudanças é uma forma de falhar, se você parar para pensar. Então, se eu for andando na direção certa, mas a partir de uma mudança incremental, eu sozinha na minha empresa, outra mudança incremental também, sozinha aqui, não conto para ninguém, isso não imprime a escala e a velocidade da mudança sistêmica que a gente precisa imprimir nessa segunda metade da década de implementação. Então, eu diria essa clareza da questão e essa licença para colaborar. E o Pacto Global, de certa forma, é isso, né? Esse espaço em que as empresas estão acostumadas com a lógica da competição, porque as empresas nascem e vivem numa lógica de competição pela criação de valor, enquanto a política vive na lógica da competição por espaços de poder. O Pacto Global e as ONGs, elas têm a permissão para criar esse espaço de colaboração, em que a gente descobre o que a gente pode fazer juntos. Onde a pergunta não é tanto o que eu posso fazer sozinha, mas a pergunta é mais o que precisa ser feito para a gente descobrir o que podemos fazer juntas para a gente avançar. Então, você diria que uma pequena empreendedora que está te assistindo hoje, ela tem que
divulgar através das redes sociais, ela tem que postar o que a empresa dela está fazendo também em prol de um meio ambiente melhor, em prol das ODS. Você acha que tem que existir esse movimento? Certamente, mas certamente fica aqui, aliás, o chamado e o convite para as mulheres empreendedoras, que são essa verdadeira força de inovação, de criação de redes de colaboração. Engraçado, né, Fabi? Você falou das empreendedoras, as mulheres empreendedoras. E as mulheres, elas têm essa característica de compreenderem que as nossas vidas estão entrelaçadas. Então, dificilmente ela trabalha só para si. Dificilmente. Ela sempre olha para a mulher que está à direita, para a mulher que está à esquerda. E isso eu aprendi muito vindo do mercado de cosméticos, né, do Instituto Natura e do Instituto Avon. A mulher é simultaneamente beneficiária desses avanços sociais e ambientais e agente de transformações. Agente de transformação, porque as mulheres sabem que as nossas vidas estão entrelaçadas. E tem também a ver com propósito, né? Sim. Eu acho que você é uma mulher que é guiada pelo seu propósito. O quanto que você acha que, aí também, de novo, para quem está aqui nos assistindo, vale a pena uma reflexão, né? Parar e pensar, o que será que eu estou fazendo com o meu tempo? O que será que eu estou fazendo com a minha vida? Será que eu estou dedicando meu tempo para um propósito maior? Será que faz sentido o que eu estou fazendo? Queria que você deixasse uma mensagem também sobre o conceito do propósito, porque é algo importante para você como uma mulher de negócios, como uma alta executiva. Sim. Nossa, eu sou uma das pessoas que me considera extremamente abençoada, assim, uma privilegiada por poder fazer do meu trabalho um espaço de realização do meu propósito. E o que é propósito, né? Eu gosto muito daquela ideia aristotélica que diz que onde as suas habilidades encontram as necessidades do mundo, aí está o seu propósito. Então, acho que cabe a toda mulher, a cada ser humano, na verdade, a tarefa de refletir quais são as minhas habilidades que vão ali em resposta às necessidades do mundo. Encontrar a possibilidade de trabalhar com isso é maravilhoso, porque a sensação que a gente tem, e eu tenho certeza que você compreende isso, Fabi, porque você é esse ícone de mulher movida por propósito, é que a gente não só está trabalhando no sentido de ter uma ocupação, embora ter uma ocupação seja perfeitamente legítimo e necessário, um meio de cuidar das pessoas que a gente ama. Mas quando você acrescenta isso, uma dimensão de propósito, você entende como o fruto do seu trabalho contribui para a sociedade, contribui para o desenvolvimento da sua comunidade, da sua família, do seu país, aí então você sente que é uma missão, uma vocação. A palavra vocação, na etimologia, né, na sua origem, significa chamado do coração. É aí que a gente ouve o chamado do coração e transforma as nossas atividades no dia a dia, o enfrentamento de desafios que são comuns a todos nós, em um exercício dessa vocação, que é ele é revitalizador, ele é edificante e altamente compensador. Eu adorei quando você falou os nossos desafios de todos os dias, né? Porque aqui nós, que mulheres positivas, que trabalhamos, que somos mães, e também, se você não trabalhar e não for mãe, na sua casa você vai ter um monte de problema para resolver todos os dias, e é isso, a gente tem que continuar aqui lutando para a gente fechar os nossos dias em paz. Ou talvez não, talvez sim, não tem problema, mas tem que lutar. Mas uma outra frase que você falou agora que eu gostei muito é o tema de você juntar o seu talento com o que você quer fazer para transformar vidas. Agora, uma outra pergunta. O quanto que você acha que você tem que ter talento ou o quanto que você acha que você pode desenvolver o talento? Por que eu te pergunto? Porque eu tenho certeza que tem gente aqui que está nos ouvindo e nos assistindo e que pensa, mas eu não tenho talento. Tem. Claro. É só começar a treinar, é só começar a estudar. Ninguém nasce com talento. Essa história que nasce com talento é talvez um outro mito, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como que você enxerga você nascer com talento versus você criar os seus talentos, você se desenvolver com o tempo. Eu acho que o encontro do talento entendido como seus interesses, aquilo que quando você faz, te faz se sentir viva, né? Então, acho que a primeira pergunta é descobrir quais são os seus talentos. Se a pessoa tem dúvida quais são os seus talentos, observe o que te deixa energizada. Aquilo que você faz e nem sente que está trabalhando, que você sente assim, gente, nem acredito que eu, sei lá, estou sendo paga para fazer isso que eu estou fazendo.
essa descoberta, porque todas as pessoas têm talentos. E aí vão ter um pensamento amplo sobre talentos. Não estamos falando apenas de inteligência lógico-matemática, estamos falando de inteligência relacional, estamos falando de inteligência sinestésica do movimento, aquelas pessoas que têm talento para os esportes, para a dança, tem o talento artístico, tem vários tipos de talento e todos eles são valiosíssimos para o nosso desenvolvimento humano. Então, a primeira tarefa, né, é pensar quais são os seus talentos. O que é aquilo que, quando você faz, as pessoas te reconhecem e falam, nossa, você fez isso bem, ou se aproximam de você por aquilo que você faz. Presta atenção, aí onde estão os seus interesses, onde está a sua energia, provavelmente aí estão os seus talentos. E aí vem a tarefa de desenvolver os talentos, porque o talento por si só, ele é um potencial. E quando a gente fala de carreira, a gente está falando de potencial realizado. E entre a potência e a realização, sim, existe um trabalho de desenvolvimento, um trabalho duro de curiosidade, de busca, de resistência, de coragem. Errar, acertar. De errar, de acertar, para ir lapidando aquele brilho de uma pedra bruta que estava dentro de você. E ele é extremamente importante para levar o que era potencial à sua plena realização. Maravilhosa, porque eu acho que é isso, as pessoas às vezes elas mandam aqui para Mulheres Positivas, ai, mas eu não sei o que eu gosto, eu acho que eu não sou boa em nada, eu acho que eu não tenho talentos. Calma, o talento vai ser construído com o tempo, ninguém nasce sabendo. E presta atenção, eu diria para essa mulher, para os seus interesses, o que te interessa. Às vezes, nem sempre é uma coisa que eu gosto necessariamente, mas algo que me incomoda. Por exemplo, você sabe o quanto o tema do enfrentamento da violência contra as mulheres é importante para mim. E isso não é porque é um tema aprazível, ou porque é um tema prazeroso, ou um tema leve. É um tema que eu acho que ele é importantíssimo e que eu não desistiria dele nunca. Ou seja, é um tema que me interpela, ele me responsabiliza, ele me chama, eu falo, não é possível que isso continue desse jeito e eu vou me dedicar a mudar esse estado de coisas. Você vê, não é nem porque eu tenho um talento especial, mas o que me chama atenção para essa causa, e, aliás, para as causas de desenvolvimento social, adaptação climática, tudo isso, é um desejo de justiça, é um anseio. Antes de ser um talento, é um anseio, uma provocação, um interesse. Eu chamo de indignação criativa. Também. É aquilo que mexe com você, te deixa indignada e você prefere canalizar essa indignação, não na forma de ressentimento, ou de vitimismo, ou de sofrimento. Você consegue canalizar isso para a criatividade. Indignação criativa, hein? O meu time que estiver me assistindo, espero que estejam. Indignação criativa, vamos nessa, hein? Adorei, vamos explorar esse tema que achei maravilhoso. Dani Grelan, para a gente fechar nossa entrevista maravilhosa, um livro, um filme e uma mulher que você admira, por favor. Olha, eu gostaria de indicar um livro que chama O Cérebro Moral, de Jonathan Haidt. Ele é um livro que fala sobre valores e como nós somos diferentes na forma como a gente interpreta e como a gente pesa diferentes valores. Ele é importante para ajudar as pessoas a reaprenderem a dialogar e a terem uma visão que foge àquela visão maniqueísta de aqueles são os bons, aqueles são os maus. Quando a gente reaprende a ver as pessoas como seres humanos, a história e a conversa é outra. Um filme, eu gosto muito de Orgulho e Preconceito, baseado na obra de Jane Austen, que além de ser um filme maravilhoso, delicioso de se ver, é um filme que tem uma crítica social, que fala sobre o papel das mulheres. Então, convido todos a assistirem. O que mais? E uma mulher que você admira? Uma mulher que eu admiro. Eu gostaria de confessar minha admiração pela ministra Marina Silva. Uma mulher que tem um aspecto frágil, mas de uma coragem colossal e que é uma voz fundamental para nós na proteção do nosso ambiente, na proteção da vida no Brasil. Daniela Grelan, muito obrigada pela sua presença, uma honra. Espero você novamente aqui no Mulheres Positivas. Muito obrigada, Fabi, pelo convite para essa conversa. E o Mulheres Positivas de hoje fica por aqui. Eu conversei com a Daniela Grelan, diretora executiva do Pacto Global da ONU. Lembrando que você pode rever essa e outras entrevistas no nosso canal do YouTube. E a gente se vê na próxima semana com mais uma Mulher Positiva. Até lá!